Aê! Bem-vindos ao For Game Show. Eu sou Marcelos Gamer e essa é uma live no meu Twitch sobre a vida, o universo e tudo mais, que é um programa ao vivo que eu faço respondendo qualquer pergunta que os inscritos me fazem sobre política, ciência, religião e filosofia. Se eu souber responder, eu respondo. Se não, é legal, eu já fiz alguns programas desse, me surpreendi com as perguntas e o papo rolou legal. Então eu tenho fé e acredito que será bom aí esse programa também. Então, se você tem dúvidas sobre a vida, o universo e tudo mais, quer descobrir os mistérios do universo, façam as perguntas aí, que eu vou estar respondendo aqui se eu souber. Sejam todos muito bem-vindos aí, todos bem-vindos a essa live. E também quero dizer que essa semana tem sido uma semana muito boa, muito produtiva. Eu arrumei o meu computador, não está travando mais. Quando eu tentava fazer live, travava direto. E também jogar em live, travava. E estava difícil, até para render vídeo estava travando. Aí eu arrumei meu computador, então estou podendo trabalhar com o meu canal tranquilamente. Outra coisa, tem uma surpresa essa semana, não posso falar ainda. Mas lá para quinta, sexta-feira, acredito que sexta-feira, eu vou lançar um vídeo especial no canal com uma surpresa que muito legal. Então já está sendo uma surpresa, já está sendo uma semana muito boa. E mal começamos, hoje é terça-feira. Arrumei meu computador, aconteceu uma coisa que eu não posso falar agora, mas eu vou trazer uma surpresa aí para vocês ainda essa semana. Então já estou muito feliz e satisfeito com essa semana. Para mim, terça-feira já é uma semana ganha para mim, pelas coisas que aconteceram. Estou postando vários vídeos no canal, tem sido muito legal. E boa noite. Tá, boa noite. O André JPB, Oráculo Marcelos. Eu vou jogar os búzios, só que não, né? Para responder, eu pego os dados de RPG. A gente brincava quando jogava RPG de mesa. A gente pegava assim, peraí que eu vou ver o que aconteceu. Aí você, como o mestre do jogo, você pegava os dados do RPG, fazia assim, jogava, né? Aí começava a interpretar os dados de RPG, zoando, né? Dizendo o que estava acontecendo dentro do jogo. Era divertido, né? Oráculo Marcelo, pois é. Vou pegar os dados de RPG e jogar aqui para responder as perguntas de vocês. Eu vou começar a fazer, vou procurar aí, é uma boa ideia. Afinal, vocês estão na igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames, que é a igreja do meu canal. E esse programa, a Vida, o Universo e tudo mais, é um oferecimento da igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames, que é uma igreja dos nerds, e se você quiser entrar nela é só manifestar a sua vontade que a gente manda um membro atrás de você tranquilamente. Não tem problema nenhum. Sejam todos bem-vindos. Então podem começar, meus irmãos da Igreja Poligonal Renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames, a fazer as perguntas. Estou aqui. Hoje vai ser sem os dados para responder. Sim, dia 22, ó. Essa sexta-feira começa o próximo beta, hein? Não demorou semana sim, semana não. Já vai começar o próximo beta do Arcade agora, hein? Marcelos, adoro estudar as coisas do universo e a origem dos seres humanos. De onde acha que nós viemos? Ah, Antônio. A gente descendeu do macaco, né? A gente sabe, dos primatas, a gente sabe disso. Antes disso, os nossos ancestrais vieram do mar. Antes disso, a primeira vida veio de uma sopa orgânica na terra que estava se formando, literalmente o barro. Tinha uma sopa orgânica que gerou a primeira vida no planeta. Dizem que essa vida, que foi criada nessa sopa orgânica, no início da Terra, ela veio através de asteroides também. Tem gente que tem ciência que já está cogitando essa possibilidade da vida na Terra ter vindo de asteroides e dessa sopa orgânica.
Mas isso eu já estou falando do lado físico, o lado material, de onde nós viemos. Se eu for começar a explicar de onde nós viemos o lado espiritual, aí é outro lance. Então a resposta por enquanto vai ser só do lado material. Habertonaf. Marcelos, como um universo basicamente infinito que temos, você acha que acredita na vida em outros de algum tipo, animal, vegetal ou até mesmo inteligente? Óbvio. Sabe que antigamente os antigos na humanidade tinham dúvidas se a Terra girava em torno do Sol ou se o Sol girava em torno da Terra. Mas demoraram até quando Copérnico falou que era a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno da Terra, a Igreja, o Vaticano, a Igreja Católica quis queimar o cara. Aí houve um afastamento da ciência com a religião por causa disso. Os cientistas, com medo de ser jogados na fogueira, começaram a Igreja, na Idade Média, sempre reprimiu a ciência. Quem segurou a onda do conhecimento da humanidade adquirido foram os árabes, por incrível que pareça. Depois nós começamos a questionar se a Terra era redonda ou não. Os navegantes tinham medo de chegar no fim do mundo, que nem no Piratas do Caribe, e cair na borda, entendeu? Eu acho interessante aquele Piratas do Caribe, que eles caem na borda, né? Que era o que os navegantes acreditavam. Essas grandes questões, se é a Terra que gira em torno do Sol, se é o Sol que gira em torno da Terra, ou se a Terra é redonda ou não, hoje pra gente é ridículo, né? A gente fala, como é que os caras achavam que era o Sol que girava em torno da Terra? Ou a gente pode pensar assim, como é que os caras achavam que a Terra não era redonda? Entendeu? Os antigos. Pra gente pode ser assim. Hoje em dia, qual é o grande questionamento? O grande questionamento é se estamos sós. Se existe vida fora da Terra. Isso que você me perguntou. Se nós formos parar para pensar na lógica, daqui a alguns anos, muitos anos, também vão estar dizendo como é que os caras não se tocava que tinha vida fora da Terra. É óbvio. Eles vão falar a mesma coisa no futuro sobre este nosso questionamento. Então eu já não tenho essa dúvida. Por quê? O universo é feito de trilhões e trilhões e trilhões de galáxias. Essas galáxias são feitas de trilhões de estrelas, que tem trilhões de planetas. Você acha que dentro desse universo, literalmente, só ia ter vida na Terra? Não importa inteligente ou não? Porque às vezes eu questiono a nossa vida inteligente. Será? É muito egocentrismo, né? É se dar muita importância, né? É se achar demais. É claro que tem vida fora da Terra. Óbvio. Óbvio. Em alguns planetas tem do lado material. O espiritual já é outra resposta, mas ninguém me pergunta desse outro lado, então também não explico. Se perguntar, eu explico. Por enquanto vão perguntando do material, eu vou respondendo. Vamos lá. Estou lendo aqui. Vamos lá. Rick Wolff fez uma pergunta interessante. Explica a diferença sobre espírito e alma, Marcelos. E também se você acredita na existência dos dois. Ok. Qual é a diferença do espírito e alma? E só acredito na diferença na existência dos dois. Rick Wolff. Espíritos é, em latim, o significado sopro divino. Na Bíblia, o Deus, quando fez um homem, ele pegou o barro, moldou o homem e soprou nas suas ventas o sopro divino, o espírito. Olha isso, o espírito.
Então, daí que vem a palavra espírito, sopro divino quando Deus criou o homem. É claro que a Bíblia foi escrita para um povo muito antigo que não tinha como compreender certas coisas. A Bíblia não está errada, o homem veio do barro. Mas que barro? É Deus que pegou aquele barro, fez o homem e soprou? Literalmente? Não. Mas de outra forma sim. Como? Porque eu não acabei de dizer que a vida veio da sopa orgânica, que era um barro, no início do planeta? Então a Bíblia não está errada em dizer que o homem veio do barro. Entendeu? Só que o povo antigo não tinha como compreender esse lado que a ciência sabe hoje, de como é que o homem veio do barro. A vida veio do barro no planeta, dessa sopa orgânica primordial. Aí vamos entrar para o lado religioso, né? Se Deus soprou o espírito, o sopro divino para o homem, eu acredito que sim. Que você não é uma pessoa que tem uma alma, um espírito. Você é espírito que tem um corpo. Quando as pessoas falam, porque é minha alma, não, você é o espírito. Você tem um corpo. Não é o corpo que tem o espírito. É o espírito que tem um corpo. Quando você morrer, o corpo vai ficar. Você vai continuar. Entendeu? Você é o espírito. A diferença da alma, então eu acredito sim, é que alma vem do latim anima, de animar. Então, quando o espírito está fora do corpo, ele é espírito, ele é o sopro divino. Quando ele está dentro do corpo, ele anima aquele corpo, ele é ânima. E aí que vem a alma, a palavra alma de ânima. Então, alma é o espírito que anima o corpo. Quando o João Batista veio encarnar, o pai dele, Zacarias, que não acreditava que ia ter filho porque ele era bem velho, apareceu um anjo para ele quando ele estava orando e falou: você vai dar à luz a um filho, ele será grande entre os homens e será animado pelo espírito de Elias. Essas foram as palavras do anjo, que é um espírito evoluído, que o pessoal chama alegoricamente como anjo. Ele será animado pelo espírito de Elias. Olha isso, o que o anjo falou. Então o espírito de Elias ia encarnar ali e ia animar aquele corpo. E ele ia se chamar João Batista. Entendeu? É bíblico isso. Os bons entendedores que conhecem realmente a fundo as coisas da vida, do universo e tudo mais, entendem essas coisas. Marcelo, você acredita que o homem veio do barro? Eu acredito que veio da sopa orgânica primordial que gerou a vida no planeta. Sim. É desse barro que eu estou falando, o Rodolfo Gamer. É que deve ter gente que está chegando agora e não viu a minha explicação no início. Depois você pega a live do início para entender. O Arucard. Muitas religiões têm essa crença da criação do barro e não estão erradas, porque a vida veio dessa sopa orgânica primordial na Terra. Strongheart, Deus é um necromante às avessas. Cara. Mas a criação e a destruição são duas facetas do universo. Todas as duas são importantes. Nada se destrói, tudo se transforma. Então a morte é uma ilusão. A morte não existe. Existe é o nascimento. Quando você morre nessa vida, você nasce para a vida espiritual. E quando você morre na vida espiritual, você nasce nessa vida. É do berço ao túmulo e do túmulo ao berço. Num ciclo encarnatório. Que Buda tentou ensinar os seus discípulos a quebrar para a gente não ficar sofrendo nessa terra, encarnando nesse planeta de provas e expiações. O objetivo de Buda era quebrar esse ciclo encarnatório. Você acha que podemos ser influenciados pelos espíritos? Sim, você pode. É como se fosse um pensamento, uma ideia que vem na sua cabeça. Só que você não pode botar a culpa nos espíritos, porque você aceita aquele pensamento ou não. Por isso a importância sempre de você ter o pensamento positivo, a atitude positiva, cuidar bons pensamentos, bons sentimentos, não guardar ódio, não guardar rancor. Você ter esse tipo de conduta na sua vida. Eu já passei por tanta coisa, eu não guardo rancor de ninguém.
Às vezes eu falo puto alguma coisa ou outra, porque é natural do ser humano, eu sou um ser humano. Só que eu não sou aquele tipo de pessoa que fica assim, não, porque aquela pessoa fez aquilo comigo, porque eu vou me vingar, vou fazer, ele vai ver, um dia vai fazer acontecer. E toda vez porque eu sou um ser humano e erro, se eu estou encarnado, eu sou cheio de defeito e erro, toda vez que vem um pensamento, um sentimento assim, eu já luto contra, eu não aceito. Então o lance é esse. Quando vem coisa negativa, pensamento, sentimento negativo, não aceite. Já troca para um pensamento positivo, não aceita aquilo, bola para frente e assim a gente vai levando. E faz bem para a saúde, porque as pessoas que se pegam as coisas negativas e remoem, entendeu? Elas ficam mais doentes, isso pode gerar câncer. Câncer vem também da angústia, do rancor e do ódio. Isso é um veneno que envenena a alma, dá até câncer, entendeu? Então eu sou um ser humano, erro, fico puto, falo merda, vem pensamento, e sentimento negativo, sim. Eu não sou um ser iluminado, eu como feijão com arroz como todo mundo, tô nessa terra para aprender, mas quando isso vem, eu já afasto de mim, procuro afastar. Na maioria das vezes eu consigo. E, graças a Deus, uma coisa que eu falo que eu tenho é não guardar rancor, não ficar remoendo nada. Isso eu nunca tive. Nunca. Padovan, é quase Padawan. Marcelo, ouvi dizer que quando você desencarna e está mais evoluído, você passa para um outro plano, um novo planeta. Já ouviu falar algo do tipo? Sim, cara, é o seguinte, mas isso é muito raro, porque para você evoluir o suficiente para não precisar encarnar mais na Terra, você tem que estar muito bem, viu? Tem que estar muito bem. Então, não é bem assim não. Mas sim, existe a migração entre planetas. Espíritos migram entre planetas para continuar evoluindo. Você tem planetas primitivos, planetas de provas e expiação, que é o nosso. Planetas medianos, que é a próxima fase, a era de Aquário, a era que a Terra vai entrar, e planetas felizes mais evoluídos. Existiu uma migração de espíritos de Capela para o nosso planeta, uma época que auxiliou no nascimento das civilizações, Egito e outras civilizações aí, foram impulsionadas pelo conhecimento dos capelinos que encarnaram aqui durante um tempo, que eles não puderam continuar reencarnando no planeta deles porque eles não estavam evoluídos, porque o planeta evoluiu e os espíritos que não acompanharam vieram para a Terra, para continuar evoluindo e auxiliar, impulsionar a Terra também, porque a Terra estava muito primitiva. Isso chama... Procure um livro chamado Exilados de Capela, que você vai aprender mais sobre isso. Então essa coisa de você evoluir e ir para outro planeta, sim. Mas se você não acompanhar o planeta, você também pode sair do planeta para ir para um que seja compatível com a tua evolução. Entendeu? Que nem aconteceu com os capelinos. Mas, Celo, você acredita em inteligência genética e memória de DNA? Cara, eu acredito um pouco nisso sim. Porque os animais, eles fazem muita coisa que ninguém ensinou a eles por instinto. E esse instinto está numa memória genética. Então eu acredito sim. Agora, eu acredito que essa memória genética... É porque vocês normalmente me perguntam as coisas só do lado material. E tudo do lado material vem do lado espiritual, que quase ninguém aqui me pergunta, entendeu? Porque normalmente as pessoas não têm esse conhecimento. Esse caso da memória genética é mais um exemplo. Aí eu fico pensando assim, eu explico o lado espiritual ou não explico o lado espiritual, entendeu? Mas eu vou explicar nesse caso. A memória genética, que alguns animais, até no ser humano, a gente tem como instinto de saber certas coisas sem ninguém ter ensinado, que a evolução nos ensinou, isso está gravado no nosso DNA, no nosso gene, porque quando nós encarnamos, homens, animais, o nosso corpo material é formado em volta do corpo espiritual chamado perispírito. O nosso corpo material é formado em volta de um corpo espiritual chamado perispírito. Perispírito
é do latim envolver, o que envolve. Peri é envolver, o espírito, o sopro divino, é o que envolve o sopro divino, o perispírito. Esse perispírito tem um registro de tudo que aquele espírito fez em outras vidas. E tem a memória genética ali no perispírito. Então o corpo material que se forma através do perispírito em volta, entendeu? Ele pega desse perispírito essa memória genética, o que vai ser a base da formação daquele indivíduo, além dos genes. Então, por isso que o indivíduo, ele é formado do gene do pai, do gene da mãe, mais a bagagem que o perispírito traz. Então, é uma amálgama disso. A ciência ainda não chegou nisso, entendeu? Eles estão entre ali o gene do pai e da mãe, e ainda porque ainda não tem esse lado de conhecimento espiritual, eles ainda não sabem que isso é formado junto também da bagagem que traz o perispírito, que está encarnando. E a memória genética está ali também. Lobo Branco fez uma pergunta interessante. O que você acha de religiosos que enchem o saco da vida das outras pessoas, falando o que devem e o que não devem ser, espalhando preconceito, xenofobia, homofobia e tudo mais? Eu acho uma ignorância, Lobo Branco. Eu acho que esses religiosos deveriam rezar mais e olhar mais para dentro de si mesmos. Entendeu? Porque ninguém é obrigado a ter religião. Eu respeito muito os ateus. Entendeu? Eu respeito muito, porque os caras não são obrigados a ter religião. Os caras não são obrigados a ter crença. Se eles acham que eu sou idiota ou fanático por eu ser um homem religioso, eu sou religioso. Eu sou espírita conhecido como kardecista. Eu respeito a opinião deles. Deixa eles acharem que eu sou idiota. Mas eu vou respeitar eles. Eu vou respeitar a opção deles de não ter crença. De não acreditar em nada. Entendeu? Religioso que se acha superior, dono da verdade em cima dos outros, tem muito que aprender. Tem muito que aprender, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém porque é religioso. E ninguém é pior ou melhor do que ninguém porque é ateu. Entendeu? Mais humildade, galera. Sabe? Não tem nada a ver esse tipo de coisa. Então o religioso que se acha superior, enche o saco dos ateus, é xenofóbico, homofóbico, olha, tá com nada, viu? Tem muito que aprender. Eu lamento tudo isso. Lamento. Mas é muito fácil o ser humano entrar na vaidade. O cara aprende alguma coisa na religião dele, ele acha que sabe tudo. E aí ele começa a se achar superior e a julgar os outros, sabe? Quando você aprende alguma coisa, você chega a compreensão, entendeu? Quando você aprende alguma coisa, você começa a entender que você é o cocô do cavalo do bandido. Não, você é o verme do cocô do cavalo do bandido, entendeu? Aí você aprende a ser um pouco humilde. Eu posso falar por mim, eu não sei nada. Eu tenho muito que aprender. Entendeu? Sério mesmo, eu tô aprendendo. Moisés, DRK. Marcelo, poderia me responder, por favor, qual a sua opinião sobre as pessoas satanistas? Por que exatamente uma pessoa escolhe isso? Sei lá, cara. Primeiro que eu não acredito em demônio. Eu não acredito em Satã. Então eu acho que essas pessoas estão perdendo tempo. Eu acho que quando elas cultuam isso, elas estão mexendo com forças que existem negativas, com espíritos inferiores e espíritos umbralinos, negativos. Infelizmente, eles estão mexendo com isso. Existem essas forças negativas. Só que pra mim é a pessoa que está perdida, a pessoa que tem afinidade com o mal, entendeu? É uma pessoa que está perdida. Eu lamento esse tipo de coisa. Olha lá, o Outside. Eu sou ateu, mas respeito a sua opinião. Tô aprendendo e conhecendo a sua religião do jeito que você está explicando. Acha que cada um é feliz da forma que bem entender. É isso mesmo, Outside. E eu vou te dizer mais, Outside. Não acredite em tudo que eu tô falando aqui, não. Questione, examine, procure informação. Não aceite as coisas que eu falo. Verifique, examine. Examina se eu tô certo ou não. Vai atrás de informação, aprenda para ver se eu tô falando ou não. Não aceite tudo que eu falo. Sabe? As pessoas não têm que aceitar o que as outras falam, baixar a crista para pregador. Eu não sou aqui pregador. Eu tô falando crença minha, entendeu? E não tô pedindo para ninguém acreditar.
Vocês têm que pesquisar para ver se eu estou certo ou errado. Se quiser também aprofundar nesses assuntos, entendeu? Não quero que ninguém acredite em mim. Não sou o dono da verdade e eu também estou aprendendo muito, sacou? Marcelo, você acredita em Deus? Rodolfo Gamer 25. Sim, eu acredito em Deus. A suprema inteligência é a causa primária de todas as coisas. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Aí deram essa resposta. A suprema inteligência é a causa primária de todas as coisas. Mas, Cofara, você acredita que o universo veio de uma singularidade que se ocasionou do nada ou foi algo desencadeado por um ser superior? Ok. Einstein mesmo chegou a dizer que Deus não joga dados. Porque ele estudou o universo tão a fundo e as leis da física que percebeu que existia uma inteligência ali. Einstein admitiu a existência de Deus. Entendeu? Outro grande cientista que assumiu isso recentemente, que é o Michio Kaku, que é um físico da Universidade de Nova York, que eu sou muito fã. Eu considero tipo ele um sucessor do Carl Sagan, porque eu também sou muito fã. O Carl Sagan, ele trazia ciência para o povo. O Michio Kaku faz isso também. Só que o Carl Sagan era astrônomo e o Michio Kaku é físico. Tá? Michio Kaku chegou a provar cientificamente, através de partículas subatômicas, que existe. Ele publicou numa revista científica e ele é um cientista extremamente respeitado e cotado pela comunidade científica. Ele chegou a provar que existe uma força inteligente que atua sobre o universo subatômico. E quando essa força é impedida de atuar, as partículas entram num modo aleatório, maluco, entendeu? Então ele provou que existe uma inteligência que rege. E essa afirmação que existe uma inteligência que rege o universo quântico subatômico foi um auê na comunidade. Porque nada mais, nada menos era o Michio Kaku. Em outras palavras, ele falou que Deus existe. Entendeu? Deus existe. Os grandes cientistas chegam a essa conclusão. A ciência e a religião nunca deveriam ser apartado por causa da igreja. Quando quis queimar Copérnico. É Copérnico? Não. Galileu. É Galileu ou Copérnico? Eu sempre troco Galileu e Copérnico. A igreja quis queimar porque ele disse que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Nunca deveriam, porque tanto a ciência quanto a religião buscam a mesma coisa. Deus. Ah, não, a ciência busca Deus? Busca. A ciência não busca a razão de tudo? Não procura provar e entender a razão de todas as coisas? No final, a razão de todas as coisas é Deus. A ciência talvez não enxergue isso hoje. Alguns cientistas chegaram a essa conclusão, como Einstein, Michio Kaku e por aí vai. Mas o objetivo dela final é Deus, como a religião. Então tem o mesmo objetivo. Só que trilhando caminhos diferentes. Quem entende um pouco dos dois, vê essas similaridades. E é bem interessante. E é isso que eu procuro trazer nessa série A Vida, o Universo e tudo mais. Vocês veem que eu falo de ciência e religião tranquilamente. Sem brigar uma coisa com a outra, porque não tem necessidade. Entendeu? Então sim, olha só. Quando houve o Big Bang, continuando a pergunta sobre a existência de Deus, para o universo ser coeso da maneira que é hoje, o Big Bang teve que ter uma precisão de uma casa de 15 avos de precisão. Uma casa de decimal de 15 avos. Matemático. Sabe o que é uma casa decimal de 15 avos? Que é uma precisão que é impossível ser aleatória. Se fosse um pouco diferente dessa precisão, o universo não ia manter a estrutura coesa que mantém hoje. Aí vai me dizer que aquilo não foi um feito inteligente? Com esse nível de precisão? É isso que os cientistas chegam a descobrir e se indagam. Caraca, isso não pode ser a obra do acaso. E assim a ciência está começando a chegar em Deus. Entendeu? Então sim, Deus existe. E a ciência aos poucos está começando a provar. Abel Crispin. E quem criou Deus? Isso eu não entendo. Ninguém criou Deus.
Senão ele não seria Deus. Deus, ele não é criado. Deus é que cria. Ele cria constantemente. Ninguém criou Deus, senão ele não seria Deus. Nós somos imortais. Como eu disse, a gente desencarna, vai para a espiritualidade, encarna de novo e vai. Mas nós tivemos um início. Então esse nosso início, apesar de nós sermos imortais, ok? Nos diferencia de Deus. Deus não é imortal. Deus não é imortal. Deus é eterno. Porque ele não teve início. Nós tivemos. Então nós somos imortais. Entendeu a diferença? Básica. Vamos lá. Tá passando muita pergunta. Vingador Dragons. Nossa, cheguei, Marcelo disse que Deus existe. Marcelo, qual é o nome do cientista que praticamente provou a existência de Deus? Michio Kaku, físico da Universidade de Nova York. Aparece muito em programas do Discovery e programas científicos aí. Michio Kaku. Phoenix Info está recitando a Bíblia que fala sobre isso de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o Eterno. Marcelo, já viu o documentário da BBC Brincando de Deus? Não vi, infelizmente. É bom? Marcelo, o que você acha do budismo? Eu acho ótimo. O príncipe Siddhartha Gautama, que buscou livrar a humanidade do sofrimento da reencarnação para atingir o nirvana através do desapego das coisas mundanas, eu acho muito legal. O budismo é uma religião sem Deus. Porque o Buda, ele simplesmente ensinou aos seus discípulos a se autoconhecerem e desapegarem das coisas terrenas para você não sofrer. E assim você evoluir e atingir o nirvana. O budismo ensina muita coisa. A meditação ensina muita coisa. Eu estava vendo um documentário no Netflix chamado Irmãos Dharma. Muito legal. É um documentário de uma penitenciária de alta periculosidade no Alabama, na parte sul dos Estados Unidos, que um cara iluminado resolveu botar um programa lá dentro dos presidiários que queriam participar para ensinar o método de meditação. E aí o documentário é bem legal. Os caras que aceitaram passar por esse programa de aprender meditação, os caras mudaram a vida deles, se autoconhecendo, sem ninguém precisar ensinar nada. Viram as merdas que eles fizeram, por que eles estavam na cadeia, as consequências, muitos encontraram a paz que não encontravam, largaram gangues que eles estavam dentro da cadeia, mudou a cadeia, mudou, entendeu? E através de técnicas de meditação que o Buda ensinava. Olha como é importante. Isso sendo praticado dentro de uma penitenciária nos Estados Unidos do Sul. Interessantíssimo isso. E é o que o Buda ensinava para as pessoas. Esse autoconhecimento. Aqueles presos dessa penitenciária se autoconheceram e mudaram suas vidas. Entendeu? É muito interessante isso. Era uma coisa que infelizmente a nossa sociedade ocidental não ensina. Eu tive muito contato por causa do Kung Fu, com o budismo, Zen budismo, porque o Kung Fu, muitos estilos de Kung Fu são Zen budistas, outros são taoístas, que eu gosto também. Então eu aprendi técnicas de meditação e tal. Eu vendo esse programa eu fiquei com vergonha, eu falei, caraca, eu aprendi tanta técnica de meditação e não faço nada hoje em dia. E esses presidiários lá nos Estados Unidos, mudando a vida deles. Eu podia começar a praticar isso, né, todo dia. Me pesou a consciência ver esse documentário. Eu falei, pô, tô perdendo tempo aqui. Fiquei empolgado em voltar a praticar meditação. Não, detalhe, só uma coisa. Essa meditação que eles estavam ensinando lá é também ensinada no budismo, só que ele não estava ensinando budismo na penitenciária. Os evangélicos americanos conseguiram interromper o programa na penitenciária, dizendo que
estava sendo posto um programa budista lá dentro. Aí depois de 4 anos, quando mudou a direção da penitenciária, eles conseguiram implementar de novo o programa lá, porque não tinha nada a ver com religião. Os caras estavam ensinando técnica de meditação. Por acaso também ensinado no budismo, entendeu? Marcelo, qual a sua religião? Infazane. Eu sou espírita, mais popularmente conhecido como kardecista. E outras coisas secretas, discretas que eu não posso comentar também. Que eu faço parte. Mas aí eu não posso falar. Mas você já teve alguma revelação de reencarnação sua? Já. Pior que já. Eu sei o que eu fui na minha encarnação passada. Eu passei por uma experiência muito profunda sobre isso. Demorou 1 ano essa experiência na minha vida. Só que eu não vou comentar isso aí aqui não, porque é muito íntimo. Vamos lá, mas eu sei o que eu fui. Mas isso não tem importância, gente. Eu fiquei sabendo que eu fui porque tinha um efeito prático na minha vida e eu não procurei isso. Essa história de a gente ficar curioso do que a gente foi a reencarnação passada não é nada proveitoso. Quando a gente encarna, a gente não esquece as outras vidas à toa. É para nos dar um feedback, é para nos dar uma nova chance. É para zerar a nossa culpa, para a gente poder ter uma nova chance de continuar evoluindo sem o peso das merdas que a gente fez no passado. Então ficar querendo curioso saber as merdas que a gente fez no passado, nas outras encarnações, deixa quieto, cara, não corre atrás disso não. Entendeu? Se preocupa com essa vida aqui, seja uma pessoa boa, feliz, evolua. Ficar querendo saber o que você foi em encarnação passada. Então isso aconteceu na minha vida, eu não procurei, porque tinha um motivo prático dentro de um trabalho religioso que eu estava envolvido. Então, não quero entrar muito mais nesse assunto. Vatarial. Tipo assim, existem as coisas na vida que são inexplicáveis. E essa de 15 avos aí pode ser uma delas. Não tenho muitas dúvidas da minha crença. Até porque minha família cobra muito pelo lado da religião. Às vezes penso ser meio termo de crer em Deus ou não. Eu entendi, Vatarial, mas vamos raciocinar um pouco. Se o universo para ser criado precisou de 15 avos de precisão, se você tiver que apostar que essa precisão foi algo aleatória, algo tão preciso assim, ou feito por uma força, uma inteligência, você apostaria em quê? Pensa um pouco. Então, se você acha que mais provável foi feito por uma força inteligente, então mais provável que Deus exista, sacou? É uma coisa que você tem que questionar. Marcelo, você é um dos Illuminati? Eu não. Mas se fosse, eu também não contaria. Sacanagem. Claro que não, Luca Matos. O pessoal começa a fazer pergunta pra brincar, né? Sem problema, manda ver. God Killer. Qual é a sua opinião sobre a psicografia? Será que realmente é possível receber essas cartas do mundo espiritual? É claro, Chico Xavier, quem o diga, psicografou 412, acho que é isso, entre 412 e 414 livros, infindáveis cartas para as mães que perderam seus filhos, e nunca teve 1 centavo desses livros, doou tudo para caridade. Então você não pode dizer que ele inventava isso por causa de dinheiro, porque ele não recebia 1 centavo e doava tudo para caridade. E as mães que recebiam essas cartas, as cartas eram assinadas com a assinatura dos filhos. Como é que o cara, uma mãe, ele pode enganar 2, 3, mais milhares de mães o cara vai enganar com a assinatura dos filhos?
dando detalhes da vida particular e íntima da família que a pessoa não teria como saber. O cara pode falar uma coisa genérica e enganar uma, duas, três, quatro, 10 mães. Milhares. É claro que Chico Xavier é o maior exemplo da psicografia mundial, entendeu? E trouxe o consolo para muitas mães que perderam seus filhos. Isso para mim foi a maior obra dele de caridade. Foi o consolo e a força que ele trouxe para essas mães que perderam seus filhos, através da psicografia. Isso fora toda a obra dos livros que traz muito conhecimento sobre a espiritualidade para quem quer aprender realmente. Ah, Marcelos, como é que você sabe das suas encarnações? Através do espiritismo? Pode explicar como funciona? Cara, houve 3 coisas que aconteceram. A primeira, eu sonhei e não contei pra ninguém. Aí, depois eu tava numa sessão, uma amiga minha numa sessão espírita, ela viu isso da minha encarnação passada e veio me falar. E o que ela me falou era a mesma coisa que eu tinha sonhado. E eu não tinha contado pra ela. Como é que ela sabia? Quando eu sonhei, eu achei que era besteira, mais um sonho. Mas aí vem outra pessoa falar, olha, eu vi nessa sessão que você era em outra encarnação, eu recebi isso, você foi isso. E ela me falou, e era exatamente o que eu tinha sonhado. E aí eu vivia com uma mulher, quando eu morava em São Paulo, eu vivi 7 anos com essa mulher, chamada Regina, e ela era uma médium vidente, muito sensível. Ela é espírita até hoje e tal, amiga minha até hoje também. Num aniversário meu, a gente acordou de manhã, ela viu um espírito entrando no quarto, ela viu, e esse espírito veio me dar parabéns e falou coisas pessoais pra mim, e ela me contando. E ele explicou, falou que eu tinha sido em outra encarnação. E alguns detalhes. Só que detalhe, eu não tinha contado esse sonho pra ela. Também. Como é que ela sabia? De onde ela tirou exatamente aquilo que eu tinha sonhado que era de outra encarnação? E ela também, isso foi antes daquela outra pessoa em sessão, ver em sessão o que eu tinha sido em outra encarnação. Então teve 3 confirmações. Eu sonhei, uma pessoa aleatória que não tinha nada a ver viu a mesma coisa, a pessoa que vivia comigo viu a mesma coisa e não tinha contado pra ela. Aí quando você recebe 3 informações diferentes, de fontes diferentes, que não sabiam entre si, aí você vai dizer, pô, deve ser verdade, né? Enfim, o que você acha da maçonaria, Rick Wolff? A maçonaria foi muito importante e é muito importante. A maçonaria, ela veio do Templo de Salomão, dos engenheiros que construíram o Templo de Salomão. Por isso eles usam o símbolo do compasso e do esquadro, porque eram as ferramentas principais na construção do Templo de Salomão. E eles guardam esse conhecimento de Salomão, rei da ciência, até hoje, e procuram trazer. Então eles, na Idade Média, impulsionaram, lutaram contra as questões dogmáticas e a censura da igreja, a perseguição da igreja. A maçonaria impulsionou o iluminismo, que depois trouxe a renascença, para que a humanidade saísse da idade das trevas, da Idade Média, entendeu? Isso tudo com a força do conhecimento oculto que a maçonaria trouxe. Então a maçonaria teve um grande papel na humanidade, na evolução da humanidade, e lutou contra a igreja que queria que nós fôssemos burros e só baixando a crista, entendeu? Eles nos trouxe de novo conhecimento para que nós tivéssemos uma evolução científica hoje em dia e compreendêssemos mais um pouco. Se hoje nós podemos compreender mais um pouco da vida, do universo e tudo mais, é graças à maçonaria que lutou contra a igreja na Idade Média e impulsionou o iluminismo e a renascença. Eles são muito importantes.
Marcelo, qual das suas esposas você mais amou e quantas você teve? Pô, cara, isso é íntimo demais. É uma coisa que eu não vou ficar falando das minhas ex aqui, cara. Não vou. Mas eu agradeço a todas elas e sou amigo de todas elas. É uma boa indicação, né? Hum. Marcelo, se você usa referências bíblicas, suponho que você acredite no Apocalipse. O que você acha que vai ser? Cara, o Apocalipse, eu não acredito que o mundo vai acabar, cara. Eu acredito que vai acontecer coisas importantes que vai ajudar a humanidade a evoluir, mas essa questão que o mundo vai acabar, o mundo vai se transformar. De certa forma, o mundo que a gente conhece, esse mundo onde o mal é ainda mais proeminente do que o bem, nesse mundo de provas e expiações, vai acabar. E a Terra vai virar o que nós chamamos de um mundo de regeneração. Um mundo onde os espíritos que passaram por um mundo de provas e expiações, ele passa um tempo se recuperando dessa experiência, um mundo de regeneração. Que é um mundo onde ainda existe o mal, mas o bem é superior ao mal. Porque no mundo que a gente vive, o mal tem mais quantidade do que o bem, entendeu? E cria toda uma psicosfera negativa em volta do planeta, e vai um umbral, e aí eu já estou falando demais. Mas, então o mundo que nós conhecemos hoje vai acabar nesse sentido, mas não é que não vai ter mais pessoas, não vai ter mais civilização, ele vai se transformar para uma coisa melhor. Alguns místicos chamam de era de Aquários, a nova era, entendeu? Marcelo, o Padawan, Padovan, né? Já estou chamando o cara de Padawan. Eu não sei se pode falar, ou se já falou. Tive que dar uma saída. Os dons mediúnicos, todas as pessoas podem envolver ou são pessoas escolhidas? Cara, todo mundo é médium. A mediunidade básica é a sensibilidade. É o que as pessoas chamam de sexto sentido. E que já foi provado pela ciência que existe. Tá? É o sexto sentido. A ciência ainda não entende como. Especulam que o ser humano pega essa informação do que eles chamaram de um universo paralelo, um multiverso, mas é um outro nome que a ciência está dando para o plano espiritual, entendeu? Porque eles ainda não entendem esse negócio de plano espiritual. Então, todo mundo é médium. Só que alguns que têm mais dívida, é dado a pessoa nascer com uma mediunidade mais aflorada para ver se isso como uma oportunidade de utilizar esse dom em benefício do próximo sem pensar em benefício próprio. Isso é o certo da mediunidade. Você usar esse dom em benefício do próprio sem pensar em benefício próprio. O maior exemplo foi o Chico Xavier, que fez isso. Tá? Então aí essas pessoas que nascem com dom aflorado têm mais dívida. Não fica. Tem médium que é vaidoso, sou médium. É ridículo. Porque ele é médium porque tem dívida para pagar. Por isso que ele nasceu com aquele dom, para ajudar os outros. Ele tem um dever de ajudar os outros. Para poder pagar algumas dívidas. Por isso foi dada a oportunidade do cara nascer com uma mediunidade mais aflorada. Mas todos nós somos. Entendeu? Bonitinho. Então faz sentido. Eu tô sem dívida nenhuma. Por isso eu tô numa boa. Agora a galera ficou feliz, né? E não ser médium. É isso aí, Vingador Grau. A Terra só vai acabar quando o Sol explodir. Daqui a uns 4 bilhões de anos. Quando o hidrogênio do Sol extinguir. E aí, quando o combustível do Sol, que é o hidrogênio, acabar, ele vai construir um núcleo de ferro dentro dele. Aí é a morte da estrela. Aí é a morte. Ela vai crescer e se transformar numa gigante vermelha. E se a massa dela for suficiente, ela pode implodir numa supernova e até gerar um buraco negro. Mas isso depende de quanta massa a estrela tiver. Já que a gente agora entrou em ciência. Eu pulo de ciência para religião. Se quiser filosofia também, política, a gente vai também. É só perguntar.
Ó, o Newton, graças a Deus, dívida só no banco agora. Ah, cara, mas não fica tão feliz assim não, Newton. Porque se você tá encarnado, você tem dívida, você fez merda. Todo mundo que tá encarnado tem dívida. Tá encarnado para poder evoluir e aprender. Se você não tivesse dívida kármica, se você não tivesse feito merda, você não estava encarnado, pode ter certeza. Raros são os que encarnam por missão e não por necessidade. Esses são conhecidos como avatares na Terra. Avataro vem do sânscrito, que significa representação de Deus na Terra. Então você tem os avatares como Jesus, Buda, Zoroastro, Mahatma Gandhi. Eu boto dentro dos avatares. E vários avatares que encarnaram, Francisco de Assis, para poder impulsionar a evolução da humanidade. Entendeu? O resto é tudo endividado. Pode ter certeza. Olha lá, o Red Josh. O nosso Sol vai virar uma anã branca. O Sol não vai ter massa suficiente para virar uma supernova. Por isso que eu falei que dependia da massa, senão ele vira uma anã branca. Você entende de ciência também, né? Red Jost. Isso é legal. É legal saber das coisas. Estudem, galera. Vocês que estão vendo aí essa live, a garotada, estudem. Estou falando aqui de ciência política e religião. Tem uma live com 150 pessoas. Olha, que interessante. As pessoas interessadas nesses assuntos. Quase 1 hora de live, ficar tanta gente aí. Isso é uma live que eu vou fazer uma vez por semana, de preferência às terças-feiras, tá? Então eu só vou entrar nesses assuntos que vai ser o dia do culto da Igreja Poligonal Renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames, que vai ser às terças-feiras, entendeu? E aí a gente vai falar sobre esses assuntos, a vida, o universo e tudo mais, no culto de terça-feira, no canal Marcelos Gamer, da Igreja Poligonal Renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames. Se quiser entrar, é só falar que a gente manda um e-mail atrás de você. A gente fica falando coisa séria e fala uma besteira, mas a vida tem que ser assim, tem que levar na brincadeira, se divertir, dar risada, zoar, brincar. Ah, meu Deus do céu. Porra, Matheus, você pegou pesado. Eu não vou nem ler o que você escreveu, Matheus BR. Foi muito pesado para essa live. Mas pode ter certeza que vai ter um espírito olhando você assim. Sempre tem. Eu não gosto de falar muito isso que assusta as pessoas. Mas apóstolo Paulo, na Bíblia, ele tem uma frase que ele fala assim: nós somos cercados por uma legião de testemunhas. Isso é bíblico. Ele está querendo dizer que os espíritos estão em toda parte, nós somos cercados por uma legião de testemunhas. Apóstolo Paulo. Então sim, cara, vai estar olhando sim. Pode ter certeza. Mas você não tem que ter medo disso. Você não tem que ter medo de espírito. Você não tem que ter medo de nada. Nada sobrenatural vocês têm que ter medo. Vocês não têm que ter medo de nada sobrenatural. Sabe por quê? Você tem medo de você. Mas como assim a gente tem que ter medo de você mesmo? Porque é o que você pensa, é o que você sente e é o que você faz que vai determinar com que tipo de força no universo, independente se você chama de espírito ou não, anjo ou demônio, ou sorte ou azar, não importa como você chama essa força do universo, isso vai determinar com que força você vai estar ligado. Então se preocupe com o seu pensamento, com o seu sentimento e com as suas atitudes. Porque se elas forem positivas, você vai sintonizar com as coisas positivas. E isso vai fazer bem para a sua vida. Se forem negativas, você vai sintonizar com as coisas negativas e vai fazer mal para a sua vida. Então você não tem que ter medo de força nenhuma. Você tem que ter medo de você. É do que você pensa, do que você sente e do que você faz. Pensem nisso. Mas vocês já viram os deuses astronautas? Se sim, fala um pouco sobre. Eram deuses astronautas é um livro meio sensacionalista onde o autor diz que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Eu particularmente não acredito. Eu sei que as pirâmides são muito mais antigas do que alguns egiptólogos falam. Eles datam aí de 4 mil anos. Mas na verdade elas têm mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil anos.
a Kelpis, as três pirâmides, eu não lembro o nome das três, mas a Esfinge, elas são posicionadas igual à constelação de Órion, igualzinho, era adorada pelos egípcios, e que estava alinhada com elas, a constelação de Órion, há 10 mil anos atrás. Hoje já não está, por causa do movimento do Sol na galáxia e também do movimento de precessão do planeta, que é tipo o giro de peão, entendeu? E do passar das eras. Então já não está mais alinhado com Órion, mas há 10 mil anos estava alinhado com Órion. Então as pirâmides são muito mais antigas. Então essa história que foi criada por alienígena e não sei o que, eu não creio. Porém eu acredito sim que existe vida fora da Terra e que extraterrestres visitam o planeta não só ultimamente, como na antiguidade também. Isso eu acredito. Que povos antigos tiveram... Eu tô rindo aqui do negócio ali, eu dei risada. Eu já leio aí o que eu... Mas, e que esses povos antigos tiveram contato com a vida extraterrestre. O Macros Rafa escreveu assim: o dízimo do Marcelos é o Patreon dele. Achei engraçado, né? É a igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap, os cultos é na terça-feira e o dízimo é o meu Patreon. Pelo menos não é obrigatório, né? E eu não falo que vocês vão queimar no fogo do inferno se vocês não pagarem. É opcional. Ou que vocês não vão ter sucesso na vida se vocês não derem o dinheiro aí. Do Patreon, não assinarem o meu Patreon. Pelo menos a igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap é legalzinha. Não pega pesado. Com o dízimo. Tem que rir. Essa foi boa. Lipe Milistone, você acredita em sair do corpo, viagem astral? Sim, acredito. Isso chama-se desdobramento dentro do espiritismo. Marcelo, naquela novela Viagem, eles acertaram em muita coisa no espiritismo ou viajaram um pouco na maionese? Newton, eles acertaram muita coisa do espiritismo, sim. Não vou dizer que tudo, mas muita coisa sim. É uma novela positiva para se aprender alguma coisa. Assim como o filme Amor Além da Vida, do Robin Williams, ele acertou em algumas coisas, mas muita coisa ali viajou um pouco na maionese. Principalmente a parte que a mulher dele suicida não tinha salvação, entendeu? Essa coisa de plano pintado a óleo, foi um pouco viagem, entendeu? Mas acertou uma coisa ali sim. Mas não tudo, mas acertou alguma coisa. Viajou em outros. Um filme muito espírita, que é... Eu vou recomendar um filme espírita que tem na Netflix, que o diretor é o Spielberg. Olha isso. Spielberg fez um filme espírita. Muito legal, chamado Always. Traduzido em português, Além da Eternidade. Procura Além da Eternidade ou Always no Netflix que você vai encontrar esse filme. Diretor de Steven Spielberg. E tá certinho ali com o espiritismo. Tudo a ver. Excelente filme. Muito legal. Veja também Nosso Lar, produção brasileira, né? Veja também Chico Xavier. A Vida do Chico Xavier, um excelente filme também. Ghost é aquela coisa hollywoodiana, né, gente? Então todos têm salvação, independendo se foi mal ou bom? Tem. Tem sim, cara. Todos. Você acha que Deus que é eterno e você que é imortal? Se você acredita que Deus ama seus filhos, olha só, você pega um pai, uma mãe da terra que ama muito o seu filho. Você acha que, sabendo que aquele filho dele é imortal, você acha que algum pai ou mãe da terra ia condenar eternamente o seu filho ao fogo do inferno? À perdição? Você acha que algum pai ou mãe ia fazer isso da terra? Por amar o seu filho? Sabendo que por o seu filho ser imortal, ele poderia, dentro dessa imortalidade, um dia melhorar, mudar?
Você acha que algum pai da terra... Então você acha que Deus, que ama muito mais os seus filhos do que você pode comparar com qualquer pessoa da terra, você acha que Deus vai condenar um filho dele que é imortal eternamente ao fogo do inferno? Porra, mas que pesado, hein? Que pensamento pesado. Não existe perdição eterna não, galera. Não existe nem inferno, não existe demônio não. Não existe perdição eterna. Isso é uma lorota que a Igreja Católica contava para a humanidade para botar rédea neles. Faz o que eu mando e não questiona, senão eu vou excomungar você e você vai queimar eternamente do fogo do inferno, entendeu? Isso é uma lorota da Igreja Católica para botar cabresto no povo. Entendeu? Não acredita nessa lorota não. Não, Vitória. Marcelo, o Espiritismo não condena jogos violentos falando que quando você joga os jogos, você fica mais suscetível aos obsessores? Não. É comprovado, através de pesquisas, que jogos violentos faz com que a pessoa, na vida real, seja menos violenta, porque ela extravasa ali, entendeu? Se a pessoa, depois de um jogo, já é comprovado por pesquisas, depois de um jogo violento, ela sai mais relaxada e com aquela sensação de diversão do que violenta, então o Espiritismo não condena. Porque o que importa é o estado de espírito da pessoa. A pessoa joga aquele jogo violento, extravasa ali, se diverte e vai sair relaxada, extravasou, tá tranquila, entendeu? O estado de espírito dela vai ser positivo. Como é que o Espiritismo vai condenar? Entendeu? Não é assim não, bonitinho. Deus perdoa todo mundo, pode fazer o que quiser. Deus perdoa, mas você vai ter que sofrer as consequências do que fez. Não acha que é fácil assim não. Deus perdoou, tá bom. Entendeu? Essa historinha de na hora Deus vai me perdoar, eu tô salvo. Não existe a perdição, que eu estou dizendo. Mas também não existe a salvação fácil não. Tipo, na hora H, eu vou aceitar Deus, Deus vai me perdoar, tô salvo. Vou lá curtir o paraíso. Tanto não existe a perdição eterna, como também não existe a salvação fácil. Faz merda que você vai ter que passar as consequências do que você fez. Cedo ou tarde, só que Deus é bom. Deus segura a consequência kármica da merda que você fez até o momento que você possa, na sua vida, em qualquer uma das suas encarnações, aprender com seu erro. Porque Deus é bom. Porque Deus não quer te castigar. O objetivo do karma não é que você sofra. O objetivo do karma é que você aprenda. Deus é bom, Deus é pai. Mas não acha que você pode fazer qualquer coisa, Deus vai perdoar e fica por isso mesmo não, que não é assim não. Bom, galera, eu acho que foi uma boa conversa. Melhor do que eu esperava, essa edição da Vida do Universo e tudo mais, entendeu? Eu sei que vocês estão fazendo muitas perguntas. Eu não vou entrar nesses assuntos nas minhas lives normais de games, tá? Não vou, ok? Então não insistam. Vou procurar manter o culto da Igreja Poligonal Renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames às terças-feiras aqui no meu Twitch TV. Aí vocês podem vir nesse dia perguntar o que quiser, que a gente mantém esse papo aí, tá? Foi melhor do que eu esperava, tá dando 1 hora de live. Tô feliz com o resultado. Entendeu? É bom, gamers. Gamer XP. Deixa aí com gostinho de quero mais. Entendeu? Senão fica muito cansativo para quem vai ver no YouTube também. 1 hora já é muito. Tá? E valeu. Valeu mesmo. Grato pela audiência. Grato por terem assistido. Valeu. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. E valeu. Terça-feira que vem, a vida e o universo e tudo mais com vocês. Valeu. Tchau, fui! Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine meu canal com Patreon, que é um sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios, e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligados nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV.
Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário, que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!